Você tem que fugir do Brasil antes que isso aconteça, tá, pessoal? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Qual que é a questão do Brasil, né, e de muitos estados do mundo, né? Bom, aqui a gente basicamente vive em um socialismo. Ele é meio mascarado, ele não é tão forte quanto em outros lugares, mas vivemos em um socialismo. E aqui você depende de políticos e eles não estão do seu lado, tá, gente? Se alguém falou pra você que político tá do seu lado, se alguém falou pra você que é só votar certo que tudo vai mudar, né? Vira voto. Lembra disso? Quem lembra disso? Como já dizia o ilustre doutor Enéas, né? Entra político, sai político, entra eleição, sai eleição e nada vai mudar. São os mesmos políticos de sempre e eles não estão do seu lado, eles não estão ali para fazer o bem do povo, eles estão ali por interesses próprios, né? E a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tá lá em Jeremias 17:5, né? Que fica muito caricato, principalmente em uma época de polarização política, tá, gente? A gente consegue perceber muito isso, de que somos dependentes desses caras, né? Desses dois carinhas aqui, né? E de muitos outros, nós somos dependentes deles, do que eles querem pra gente. Isso é muito preocupante. E também com base nisso, né, pessoal, eu posso afirmar pra vocês que você vai ser pobre daqui a 10 anos. Você vai ser pobre daqui a 10 anos. O último vídeo que eu fiz é que você vai ser milionário daqui a 10 anos. Né? E sim, você vai ser milionário e pobre daqui a 10 anos. Qual que é o sentido disso? Bom, você vai ter que conferir um pouquinho ali no último vídeo. Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu comento sobre exatamente isso aqui, pessoal. A diluição das moedas fiduciárias. Você vai ser pobre daqui a 10 anos porque a moeda está sendo diluída com o tempo. Tanto o real, quanto o dólar, quanto o euro, kwanza, qualquer moeda, ela está sendo diluída com o tempo porque é próprio das moedas fiduciárias, né, o próprio das moedas do Estado, serem impressas, né? E a impressão de moeda faz com que a moeda se dilua, faz com que a inflação aconteça. Outro motivo do porquê você vai ser pobre daqui a 10 anos é a diminuição do poder de compra, que também é um resultado da diluição das moedas fiduciárias, que também é culpa desses caras aqui. Querendo ou não, também é culpa deles. Quer dizer, existe um grau de influência deles e existe um grau de influência em que eles não podem interferir, né? Que é próprio da moeda fiduciária se diluir. Mas esses caras aqui contribuem nisso. E nós também temos um motivo de que o seu dinheiro não é seu. Bom, o seu dinheiro é do banco, né? Você coloca o seu dinheiro no banco e o banco empresta. O banco faz o que ele quiser com o seu dinheiro e você não pode fazer nada. Tipo, em um país livre, com condições plenas de liberdade econômica, isso nunca aconteceria. Mas é claro, nós somos submetidos aos caras que estão lá em cima, né? Nós somos submetidos aos caras que têm o poder na mão, o poder da impressora. Bom, e esses 3 problemas aqui, eles também nos trazem mais 3 problemas, né? Na verdade, mais 3 perguntas, que são: existe uma moeda que não pode ser impressa? Existe uma moeda em que o Estado não coloque a mão para dizer: se eu quiser, eu vou lá e vou fazer mais dessa moeda? E também temos a pergunta: como preservar o meu poder de compra? E também, é possível que o meu dinheiro seja só meu? Nossa, a pergunta é boa, né? Bom, todas essas 3 aqui, felizmente para todos nós, tem solução. E a solução é: saia do Brasil ficando no Brasil. Por quê? Bom, primeiro eu vou dar os motivos para ficar no Brasil, né? Por que morar no Brasil? Apesar do que é mostrado no mainstream, existem bons lugares para se morar no Brasil, tá, gente? Principalmente no interior, principalmente em lugares mais afastados, né, das grandes cidades, aí São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente nos lugares mais afastados, onde normalmente existe uma comunidade pequena, todas as pessoas ali se conhecem. Normalmente esses são os melhores lugares para morar, mas claro que existem lugares onde são mais urbanos, né? Também existem lugares bons assim para se morar no Brasil. É só pesquisar direito, porque o Brasil é gigantesco. No Brasil, você tem uma prevenção contra guerras muito grande. Por quê? Essa segunda aqui se conecta com a terceira. Porque o Brasil não está no palco do mundo. Você não está no palco do mundo. Onde você acha que surgiu as primeiras ondas feministas? Foi no Brasil? Acho que não. Onde você acha que nasceu as primeiras ondas comunistas? Sei lá, socialistas? Foi no Brasil? Não.
onde que o capitalismo começou? Foi no Brasil? Não. Pessoal, todas as revoluções, todas as coisas que envolvem guerras, crises globais, econômicas, o Brasil normalmente está de fora, porque o Brasil ele é um dos países submissos no mundo, tá, gente? É um dos países que existem os países tops, né, no mundo, os países que mandam no mundo, e alguns outros países que são colônias, né? São países que são explorados, né? As nossas riquezas, querendo ou não, né? Infelizmente é assim. Existem os lados bons e existem os lados ruins nisso. Muito mais lados ruins, só que um dos lados bons é esse daqui, né? É prevenção contra guerras, né? E o outro lado bom também é que por a gente não estar no palco do mundo, normalmente a gente fica de fora dessas coisas que são extremistas, dessas coisas que normalmente acabam em crise econômica, a gente não, né? A gente normalmente fica de fora disso aqui, porque por a gente ser um país que todo mundo quer proteger, a gente ser um país que todo mundo quer o bem, né? Nós somos amiguinhos do Brasil, né? Mas nos dá a tua Amazônia, né? A gente é teu amigo, mas passa pra cá a Amazônia. É tipo isso, né? E o quarto motivo pra você morar no Brasil, tá, gente? É que se você não depender do Estado, você se dá bem, tá? Não na questão de funcionário público, né? Porque até o próprio Renato 38, ele fala muito sobre isso, que se você é funcionário público, se você trabalha para o governo, você se dá bem, né? Porque você faz parte do Estado. Então, nesse ponto, se você depender do Estado, é bom. Mas se você não é um funcionário público e você depende do Estado, ou seja, sei lá, eu sou um CLT, eu sou uma pessoa que tem a minha empresa privada e eu dependo do Estado porque, enfim, inúmeras questões, né? Se você depende do Estado, esquece, tá, gente? Vocês vão ser diluídos pela inflação, os políticos vão fazer o que eles quiserem com você e você não vai poder fazer nada. E esse que é o pior de tudo. E essa daqui é a skin premium de quem vai sair do país ficando no país. Se é que vocês me entenderam já. Eu coloquei aqui. É o quê? Você não pode ser sodomizado pelo Estado. É o quê? É só o básico que você precisa aqui. A Bíblia King James, um revólver, calça, Bitcoin e livro. É isso. E agora a gente vai chegar no ponto final para tudo isso, tá, gente? Apesar do Brasil ter os seus pontos bons, né, os seus pontos fortes, ele por si só, né, não se sustenta. Se você depender do Estado, como eu falei, você não vai se dar bem. É por isso que eu recomendo, né, que vocês recebam em dólar e guardem em Bitcoin. Você tem que receber em dólar, por quê? Porque o dólar é uma moeda mais forte que o real. E você tem que guardar no Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda mais forte que o dólar. É simples assim. Não tem nada de complexo, muito complexo por trás disso. É simplesmente receber uma moeda forte e guardar numa moeda mais forte ainda, porque ela vai se valorizar com o tempo. E afinal, isso resolve os problemas do Brasil? Porque o Brasil tem muitos problemas. Bom, resolve alguns. Por exemplo, o seu trabalho ele não vai depender de um lugar se você receber em dólar. Você não vai precisar ir em uma loja, em alguma empresa, sair da sua casa, sair do seu quarto para receber em dólar. Então, isso é muito bom. Você pode estar na sua cama e vai estar recebendo em dólar, vai estar trabalhando. O segundo ponto é que com o Bitcoin, o seu poder de compra ele é preservado. Além de ser preservado o seu poder de compra, ele ainda aumenta exponencialmente, porque você está guardando em uma moeda forte que, além de compensar a inflação, ela vai muito além do que compensar a inflação. Ela, tipo assim, valoriza muito. Então, isso é um ponto muito forte, tá, do Bitcoin. O terceiro ponto é a privacidade, né? De você saber que o seu dinheiro, ele, aqui no quarto ponto também diz, que o seu dinheiro, ele é seu e de mais ninguém. O seu dinheiro, ele não é do Estado. Assim como se você tivesse uma cédula, né, guardada, claro, tem o ponto dela se desvalorizar com o tempo, mas aquela moeda está na sua mão, ela não está no banco. Com o Bitcoin, você tem a privacidade de dizer que o seu dinheiro, ele é seu, de que mais ninguém pode trabalhar em cima do seu dinheiro, além de você mesmo. E o quinto e último ponto é que com o Bitcoin você não depende de políticos, tá, gente? Que nem aqui o primeiro ponto que eu levantei aqui no vídeo, você não precisa depender dos políticos, mesmo morando no Brasil e mesmo vivendo em um socialismo. E isso é muito louco, isso é simplesmente uma moeda que serve como uma moeda deveria ser, e por causa disso, ela anula muitos problemas que você vive por estar em um socialismo, por estar em um governo que controla a sua vida e controla as suas finanças.
isso é muito bom. E com isso eu acabo encerrando aqui os meus argumentos do porquê você tem que fugir do Brasil, mas ficando no Brasil. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas aqui que buscavam entender sobre alguns pontos sobre Bitcoin, economia, sei lá, coisas sobre o Brasil, alguns pensamentos meus. É isso. Eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!